Não concorda, um voto. Então, próxima, vou fazer o seguinte, porque os irmãos não estão acostumados com essa cultura de teste, né? Aí eu quis também ajudar. E outra coisa, a matéria daqui e a de lá do jovem, o jovem ficou com menos matéria que nós aqui embaixo. A gente vem fazendo a eclesiologia há um bom tempo. Lá no jovem não. Aí, para não ser desbalanceado, eu fiz isso também, né? A próxima não vai ter colher de chá. Então não faltem. Tudo bem? Essa a gente aliviou um pouco, porque de fato foi isso, gente. Não dá para a gente sanar o conteúdo todo ali, porque se fosse ficar em uma matéria, demoraria muito tempo. Eu peguei os pontos principais e trouxe para nós. Por exemplo, até naquela apostila, eu tirei um monte de coisa, gente. Coisas que não ia acrescentar. Não é coisa para você ver agora. Tem coisas que foi falar, como fala, posta ali, de fato a igreja precisa e tem que entender pelo menos aqui dali. Mas tem coisa que é só para apetrecho, vamos dizer assim. Eu fiz aqui dali, eu vi, entendeu? Eu tive que ler o conteúdo, eu fiz prova. Depois no final teve uma redaçãozinha, que não é muito fácil, redação, entendeu? E consegui passar tranquilo. Porém, a necessidade da igreja agora é o quê? Pegar o básico da teologia. Pegando pelo menos o básico, até quando você for ler a Bíblia agora, você vai olhar assim, nossa, agora estou com outra visão. Porque todos os alunos que se dedicam de verdade à teologia, ele tem uma acessibilidade mais do Espírito, porque, por exemplo, o Espírito Santo quer dar a cada um de nós uma dinamite. Mas como é que eu vou dar uma dinamite na nossa mão se eu não tenho um manual de usar? E o que seria esse, esse manual para que eu possa usar essa dinamite bem e fazer o estrago que tem que fazer? É o ensino da palavra. É o que a gente tem feito aqui. Pegou a teologia sistemática, colocou numa linguagem mais simples e nós podemos entender o que de fato a Bíblia quer falar. Porque, por exemplo, pega uma pessoa com a mente aqui do Japão e uma pessoa com a mente do Brasil, é totalmente diferente. Totalmente diferente. E toda hora, acho que vocês já perceberam, quando eu vou dar aula ou pregar, tanto faz, eu sempre tento entrar no contexto dele lá. E ainda vou falar para vocês, ainda falta muito, gente. Falta muito, está muito longe. Porque se a gente ficar colocando nossos viés de pensamento, aí vai virar uma bagunça. Fica mix, né? Imagina eu colocar toda minha cultura lá do Pernambuco, e muitos aqui têm uma cultura diferente da minha, dentro das aulas. Não vai dar. Por isso que é bom seguir um segmento ali, que é a da teologia sistemática, aprendi todos e todos têm um conhecimento da palavra. Agora, eu te pergunto, por que você estuda teologia? Você sabe? Alguém pode responder essa pergunta, por gentileza? Por que você estuda teologia? Aprender. Vamos lá, tem mais coisa aí. Combater a Deus. Combater as heresias, conhecer a Deus e mais o quê? Ser enganado. Ser o quê? Não ser enganado. Não ser enganado. Você entendeu? Porque quando um pregadorzinho vem de fora e traz as coisinhas dele, os apetrechinhos dele, os irmãos vão olhar e vão dizer, isso aqui a gente não concorda, porque não está enquadrado na Bíblia. Você está entendendo? Não vai aceitar. E quando a igreja está nesse nível, meu amigo, Satanás até entra, vai ficar lá na porta, porque vai dizer, rapaz, os irmãos são crentes. Gente, não só entender o conteúdo de teologia, ter uma vida santa, se santificar. Irmão, você é perfeito? Gradativamente, vai melhorando. Se tu fazia 10 coisas hoje, amanhã tu tem que fazer 9. E depois da manhã 8. E assim vai baixando. Você está entendendo? E ao você conhecer a Deus, automaticamente o Espírito Santo vai lhe impulsionar a tirar um monte de coisa da sua cabeça. Vai tirar um monte de coisa de viés de pensamento. Porque eu já observei, vem uma onda gigantesca de comunismo, ideologia de gênero. E pouco a pouco tem adentrado dentro das igrejas. Como vocês já sabem, você sabe disso. Não precisa nem eu estar falando porque vocês sabem.
vai combater isso aí. 1 Pedro capítulo 5, versículo 15, que diz assim, que a gente tem que estar pronto para responder qual é a razão da nossa esperança. Qual é a razão da tua esperança? Uma certa feita, a gente estava na sala de aula, né? E o professor falou de uma senhorinha, muito pobrezinha, senhorinha crente, e um rapaz muito rico chegou perante ela: senhora, por que a senhora vai para essa igreja? E qual é a tua esperança de sobre ir para a igreja? A senhorinha, sem nenhum estudo, ela foi tomada pelo Espírito Santo e ela falou: eu sei para onde eu vou, mas não sei para onde vai. Ela não precisou de muita coisa, ela precisou pelo menos do básico. Eu sei para onde eu vou, é a certeza da salvação. Mas você, para onde vai? Aquele cara ficou sem dormir há muito tempo. Estava tentando dormir até que ele aceitou Jesus também. Muitos ateus, eles pegaram o segundo evangelho de Lucas, né? Você já viu vários apóstolos, que também é Lucas que escreveu. Ele foi dizer que era tudo mentira que aconteceu ali. Sabe o que aconteceu? Só pelas estacas históricas que o Lucas colocou, por exemplo, que reinava tal pessoa, existia tal coisa na cidade. Só por causa disso, esse camarada foi procurar a fundo e ele achou tudo que Lucas registrou, e esse rapaz também acabou se convertendo. Através do quê? Da palavra. Essa palavra que nós exercemos no nosso dia a dia, ela muda o traficante, ela muda o safado, ela muda o que tem uma mente aversa à nossa. Essa palavra muda. Eu não consigo mudar ninguém, mas a palavra muda pessoas. Isso eu tenho certeza. Por exemplo, eu evangelizava dentro da favela onde eu morava, e as pessoas, com a arma, muitas das vezes, os próprios amigos que cresceram comigo, eles apontavam a arma para mim: Vitor, tu tem que parar de pregar esse evangelho aqui dentro, que a gente não está gostando. A gente olha para a tua cara brilha. A gente não suporta nem ficar perto de ti. Eu disse: mas a palavra vai entrar do mesmo jeito. Eu falava: se arrepende do seu pecado, porque o reino de Deus está próximo. Eu falava, apontava a arma para mim, até engatilhava, mas não saía lá. É o poder do Espírito Santo. Agora eu estava com a minha força, eu fui lá para brigar? Não. Eu só fui falar da palavra. Falou. Muitos se converteram, muitos também não quiseram a palavra. Entendeu? Eu não posso abrir a boca dele e enfiar a palavra, não tem como. Mas se a gente usar de sabedoria que o Senhor nos dá, irá acontecer muitas coisas. Só o fato de nós não atrapalhar o que Deus quer fazer, a gente já está ajudando. Porque tem gente que é assim, é crente, tem o conhecimento da palavra, porém na hora de exercer, não exerce. É totalmente ao contrário. Isso é muito ruim. Você se perde e a palavra do Senhor, ela não alcança o que tem que ser alcançado. Vocês estão entendendo? Vocês agora têm uma responsabilidade. Vocês agora entrarem em outro nível. Não é porque eu estou dando aula. Não, se fosse outro também que estivesse dando aula, vocês também estariam em outro nível. Porque a igreja abriu as portas para o ensino. E quando abre a porta para o ensino, expande. Vocês estão entendendo? Agora você tem arma. E daqui para frente, eu peço ao Espírito Santo todos os dias que você venha a ser impulsionado na palavra. Numa leitura devocional, fosse você, já começaria a comprar comentários bíblicos. Eu vou fazer algum vídeo e vou postar no grupo, tanto dos adolescentes como dos adultos, para que a gente possa comprar algum material. Se caso cabe no teu orçamento, você não tem aquele Kindle, né, que é mais em conta, né? Eu não consigo, negócio de celular para mim não dá. Eu sou muito velho, já sabe? Estou com a idade avançada, aí eu preciso de papel. Um homem com 32 anos falando um negócio desse. Eu não consigo. Exatamente. Ministério. Gente, que eu fiquei perto de gente experiente. Fiquei perto de pessoas boas, que me ensinaram, de verdade. Pessoas que me amaram muito, sabe? Gente, eu não era nem para ser cristão, na verdade. Mas eu não resisti à graça. Em Atos Apóstolos, capítulo 7,
7, versículo 51, ele diz assim: por que vocês resistem ao Espírito Santo? Estevão falou. E a gente, por que está resistindo ao Espírito Santo? O Espírito Santo tem dado direção, o Espírito Santo tem falado conosco, e a gente não quer escutar mais a voz do Espírito Santo. Ele fala, é a gente que está com uma escamada do mundo dentro do nosso ouvido e não consegue ouvir a voz do Espírito. Como é que eu sei que o Espírito Santo fala? Primeira coisa, isso aqui é para o novo convertido que aqui tem live, né? Tem pessoas que têm muito mais experiência que eu acredito nisso e está tudo bem, glória a Deus por isso. O Espírito Santo, irmão, vai falar tudo aquilo que a gente vê que é certo, mas a gente fica lutando contra. Aí a gente vê uma das formas do Espírito Santo falar. Como, por exemplo, a gente sabe que tem que fazer o bem, mas a gente começa a retrucar, começa a brigar entre nós mesmos. E o Espírito Santo diz: não, meu filho, não é por aí. E a gente, com nosso entendimento, com nossa vivência do dia a dia, acaba fazendo o oposto que o Espírito Santo vê. O Espírito Santo nunca vai querer que tu vá para um bar para tomar cachaça. O Espírito Santo nunca vai querer que tu acesse alguns sites errados. O Espírito Santo nunca vai querer que tu vá para a casa de fulano, Beltrano, ficar falando da vida do irmão. O Espírito Santo nunca vai querer que tu deixe de vir no culto para passear no shopping. Se tu fica orando, perguntando: Senhor, eu vou no shopping, eu vou no culto. Não precisa nem tu orar, tu já tem que saber. O Salmo 102, versículo 1, ele diz assim: me alegrei, como disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria, irmão, a alegria. E nossa igreja é uma igreja que dia de sábado a gente não tem culto. Daria para a gente fazer nossas coisas no dia a dia, mas não. No dia do culto a gente escolhe outras partes. Aí a gente diz: eu escolhi a melhor parte, ir para o shopping, dar um passeio. Eu não estou dizendo que você não deva fazer isso. Faça, é muito bom. Mas a gente diz que o Senhor, o nosso Deus, é em primeiro lugar. Mas como é que Ele é o Deus de primeiro lugar se a gente não dá o primeiro lugar para Ele? Vocês estão entendendo? Eu não estou puxando a orelha, estou mostrando uma visão que a gente não tem. Entendeu? Irmão, você está puxando a orelha? Não, irmão. Eu estou com amor mostrando o que o Espírito Santo quer de nós. Só essa teologia aqui não basta, irmão. Não basta. O John Wesley, ele falou assim: eu vou ministrar, o povo me vê queimar. As pessoas lá na fábrica têm que ver a gente queimar, irmão. A gente tem que vir para o culto e falar, sabe como? Eu estou com fome de Deus, eu estou com sede de Deus. Porque quando a gente vem dessa maneira, pode ter fuxico na igreja, pode ter irmão de cara ruim, pode ter o diabo, pode ter quem for, irmão. A gente fica firme, porque nosso alvo é o céu. Vocês estão entendendo? Tudo isso aqui que eu estou passando para vocês, pouco a pouco, meus antigos pastores lá no Brasil, eles me ensinaram. E foi pouquinho, irmão. Eu fui um crente ruim para se converter, para mudar o pensamento. Demorou, era bem teimoso. Mas, rapaz, isso aqui não sei, eu não quero. Era bravo. Mas também, o camarada com viés totalmente do mundo, chegou na igreja, aí foi confrontado pela palavra. Não. Vocês estão entendendo? É isso que o Espírito Santo quer dizer. Gente, não só fique só dependendo dessa teologia aqui. Tenha seu momento com Deus. A gente tem esse Japão para ganhar. Temos esse Japão para ganhar. E a obra do Senhor conta comigo com você. Só o fato de você não atrapalhar quem está fazendo, você vai estar ajudando. Eu não consigo ir lá no mundo. Eu não consigo ir lá fora evangelizar. Ora por quem vai. Nossa igreja aqui está o quê? Com a irmã Jaqueline e o André. Eles vão lá, levam as coisas, estão fazendo as obras lá fora. A gente tem que orar pela vida deles, tem que cumprir a vida deles em oração. Se você não consegue, o seu dinheiro consegue. Financie as coisas de Deus. Pare de investir um pouquinho mamão nas coisas do mundo. Só um pouquinho mais do Senhor. Pergunta ao Senhor o que de fato Ele quer dizer. Ele vai te responder. Vai ser em sonho, vai ser através de uma pregação. O Senhor sempre vai estar disposto para nos falar algo da parte dele. Mas cabe a nós querer ouvir. Vocês estão entendendo? Vida,
vai começar às 11, dá esse tempinho para a gente refletir, né? Enquanto isso eu vou corrigindo algumas provas. E, gente, resultado hoje só vou dar lá para mais tarde, tá bom? Fiquem tranquilos. Se algum privado lá de alguém foi chamado os professores, o irmão vai precisar fazer a prova. Amém? Curva a cabeça, fecha o olho e vamos orar. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja, pelo tudo que o Senhor ainda irá fazer. Nos sustenta até chegar ao final desse curso, Senhor. Que cada um que aqui veio receber, Pai, não só receba dessa parte aqui da teologia, mas também receba uma porção do Teu Espírito, para que possa avançar. Pai, eu te peço nesse momento que o Senhor derrame sabedoria do céu, que o Espírito Santo, Pai, faça como o Senhor fez comigo, Pai. Abra o entendimento para a palavra, para que a pessoa venha ter fidelidade a fazer a Tua vontade e o Teu querer. Pai, toma a nossa vida em Tua mão, é isso que eu te peço e já te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, toda a igreja diga. Amém. Bom, porque às 11 começa o culto. Sim, lembrando, a próxima matéria será bibliologia. Próximo domingo já inicia